Gênesis capítulo 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus pais, e disse-lhes: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém. Amém. Glória a Jesus. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Tempo de reconstrução, não é? Aleluia. Glória a Deus. Tempo de reconstrução. Nosso Deus, Ele é o Deus que projeta. Deus tem planos para a vida de cada um de nós, tanto individualmente como de forma coletiva, como a Igreja de Cristo. Deus, na sua sabedoria, Ele criou os céus e a terra, tudo projeto dele. Depois Ele criou um jardim, modelou da forma, organizou do jeito que Ele bem quis, e depois dali Ele pôs o homem. Nosso Deus é Deus de projeto. Aleluia. Ele projeta coisas para nós. Ele projeta planos para realizar nas nossas vidas. Porque além de nós termos da parte de Deus a condição de podermos projetarmos, não é? Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador, e sendo dessa forma, nós recebemos da parte de Deus a capacidade de planejamento. Você pode fazer planos, eu posso fazer plano. Agora, não significa que fazer um plano, ele vai ser executado, porque depende da aprovação de Deus. Quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei de um homem que nós conhecemos como o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele sonhou um projeto, ele desejou realizar um projeto, e o projeto que ele queria não era um projeto para ele, era para Deus. Então era um bom projeto. Desejou no seu coração construir uma casa para Deus. E Davi estava muito ansioso para fazer isso. Mas, como eu disse aos irmãos, o nosso coração ele pode fazer plano,
mas precisamos da aprovação de Deus Aleluia. para que o sonho venha a ser realizado. Aleluia. Glória a Deus. E Davi orou, Davi pediu, Davi consultou profetas, porque ele queria construir uma casa para Deus. Mas Deus disse para Davi: Davi, eu não vou aceitar da sua mão. Então veja que às vezes os nossos planos e projetos é até bom. Aleluia. É algo que nós queremos realizar, nós queremos fazer. É algo bom, é para Deus. Mas Deus disse para Davi da sua mão. Aleluia. Mas do projeto eu gostei. Glória a Deus. Então quem vai cumprir, quem vai executar? Ele disse: eu escolhi o teu filho Salomão para isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, nós podemos sonhar, nós podemos projetar. Existem desejos no nosso coração que nós queremos fazer. E Deus diz no momento agora não. Glória a Deus. Ele não está dizendo que é um não para sempre. Ele está dizendo que no momento não. Porque o projeto de Davi, Deus disse: Davi, de você agora não. Mas lá na frente eu vou aceitar este mesmo projeto das mãos de Salomão. Aleluia. O que eu quero deixar claro para os irmãos é que nós temos projetos que somos nós que sonhamos, que somos nós que desejamos. É algo que nós queremos realizar, é algo que nós queremos fazer. E muitas vezes Deus aprova esses projetos. Muitas vezes Deus diz: olha, eu vou realizar esse desejo que está no seu coração. Aleluia. Eu Glória a vou Deus. concretizar aquilo que você projetou, que você sonhou no meu tempo, mas eu vou fazer. Aleluia. Agora, veja que na história de José é uma história diferente. Porque não foi José que um dia estava sentado na sua mesa e ele começou a escrever e ele disse: eu vou escrever uma história do que eu quero ser. Eu vou falar para Deus aquilo que eu quero ser no futuro. Não que seja proibido você pedir para Deus. Mas este sonho de José não partiu de José. Não foi ele que disse: eu vou fazer isto, eu vou ser um governador. Não, foi Deus que projetou isto para José. E é interessante que quando Deus ele projeta algo na vida de alguém, nós costumamos dizermos que Deus não é Deus de confusão. Mas às vezes algumas situações que acontecem na nossa vida, não é? É um pouco confusa, sim ou não? Sim, sim. E aí eu peço para Maria explicar para os vizinhos dela como que ela se achou grávida. Imagina a mãe de Jesus Aleluia. Glória a Deus. chegando para os seus vizinhos dizendo: não, foi o Espírito Santo que desceu. Você acha que os vizinhos de Maria iam acreditar nisso? Nunca. Tenta explicar algumas situações, porque os projetos de Deus muitas vezes nos faz nos levantar. E às vezes os próprios irmãos, como no caso de José, se levantaram contra José. Aleluia. E o interessante é que José não era o culpado. A maioria diz: é porque José contou o seu sonho. E sonho é para quê? Ele tinha que contar mesmo. Era o caminho que tinha sido traçado para José passar. Não adianta tentar correr. Jesus disse que os maiores inimigos dos discípulos seriam de onde? Irmã. Da própria casa. Aleluia, Jesus. É essa a realidade. Não tem como fugir.
E por que que isso acontece? Porque os irmãos de José, eles não entenderam que os sonhos que José sonhava eram sonhos de Deus para a vida de José. Então a altura que Deus sonha colocar você não é a sua culpa, porque não é mérito seu. O projeto de Deus na sua vida, eu não digo que seja para um governador, mas seja qual for o projeto de Deus para realizar na sua vida, o patamar que Deus vai te colocar, quem é o culpado? É você? Não. Se Deus traçou para você isso, é vontade de Deus, é querer de Deus, é projeto de Deus para a tua vida. Aleluia. Por isso você não pode ficar constrangido ou constrangida quando Deus te põe em uma posição, quando Deus te eleva a alguma coisa e você fica triste, como Samuel ficou. Quando Deus destituiu Saul, Samuel ficou: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha Saul. Ele disse: Samuel, até quando terás pena de Saul, se eu, o Senhor, já rejeitei? Aleluia, Jesus. Não adianta, porque quando Deus determina, quando Deus ele projeta, Jó já dizia: pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. José senta na mesa com seus pais, com seus irmãos. José compartilha um sonho em que ele não tinha no seu coração a grandeza desse sonho. Aleluia. Glória a Deus. Talvez ele pensasse que fosse um sonho comum, algo normal, não é? Aleluia. Quantas vezes nós sonhamos e quando você conta um sonho para alguém, agora deu, não é? É o sonhador. Ah, então Deus agora só quer usar ele, só quer usar ela. Aleluia. Agora ela é a amadinha de Deus, ela é o amadinho de Deus. E se for? Aleluia. Glória a Deus. E se aprove a Deus fazer dessa forma? Aleluia. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se as minhas mãos estão estendidas, quem pois a fará voltar atrás? Glória a Deus. Não adianta. Os irmãos de José olhavam isso como uma afronta. Olhavam o projeto de Deus na vida de José como se fosse uma afronta. E aí vem José, senta, e José começa a contar o sonho, o projeto de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 6: e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Qual é a culpa de José? Aleluia, Jesus. Do que José é culpado, se é um projeto de Deus na vida de José? Glória a Deus. E Deus, ele é muito claro quando ele diz que quando ele determina, está determinado. Aleluia. Quando ele escolhe, está escolhido. Ele chama, nós vimos isso aqui, ouvimos na leitura oficial, Jeremias. E ele diz: olha, Jeremias, não foi você que sonhou esse projeto, não foi você que planejou isso para mim, não fui eu que planejei isso para você. Glória a Deus. Antes Aleluia, Jesus. que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Glória a Deus. Aleluia. Você não me conhecia, você nem existia, mas eu já te conhecia. Aleluia. Eu já sabia o teu nome. Eu já sabia a idade que eu ia te chamar. Glória a Deus. Eu já sabia a ocasião, a circunstância.
Eu já sabia as palavras, porque antes que saia as palavras da tua boca, eu já sei o que você vai falar. Eu já sabia de tudo, mas fui eu que projetei. Aleluia, glória a Deus. E Deus deixa tão claro, porque Ele diz assim: olha, não adianta dizer que é menino, não adianta dizer que não sabe falar. Sabe por quê? Porque aonde eu te mandar, você vai. Glória a Deus. Ah, mas não, se me mandar para Nínive, eu vou para Tarso. Não se preocupa não, que eu ainda tenho baleia, né? Peixe Aleluia, grande. glória a Deus. Mas você vai parar lá onde eu te mandar. Não adianta tentar fugir. Não adianta tentar correr, porque é projeto meu. Fui eu que projetei. Fui eu que chamei, fui eu que escolhi. Fui eu que santifiquei. Não adianta tentar fugir. Não adianta dizer que não sabe cantar, não sabe falar, não sabe ensaiar, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, porque Ele está dizendo: quem chamou fui eu, quem capacita sou eu, o grande sou eu, o grande daqui sou eu, aquele que faz a obra sou eu. Então não te preocupa, faz apenas a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os sonhos de Deus precisam ser realizados. Mesmo que os irmãos se levantem. Um dia os irmãos de José vão entender. Aleluia, glória a Deus. Um dia os irmãos de José vão compreender. É verdade. No momento não entende, no momento não compreende, no momento parece uma afronta, no momento parece que José quer se amostrar de alguma forma, mas não é José que quer se amostrar, é Deus que está revelando José para o seu pai, é Deus que está revelando o seu pai para os seus irmãos, e está dizendo: olha pai, olha mãe, olha irmãos, eu tenho um projeto da vida de José, e esse projeto precisa ser realizado, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que o natural não compreende, É verdade. mas o espiritual compreende. É, glória a Deus Deus. maravilhoso. E é interessante que enquanto José estava falando o sonho para os seus irmãos, o pai e a mãe estavam tranquilos. Aleluia. O pai e a mãe estavam tranquilos. Ah, deve ser coisa de menino. É o mais novo. É o caçula, né? Aleluia. Deve ser coisa de menino. Ele deve estar querendo implicar com os irmãos deles. Aí de repente José disse: olha, deixa eu continuar o sonho. Deus maravilhoso. Eu tive outro sonho, pai. Aleluia. Eu tive outro sonho, mãe. Qual que é o sonho? Eu vi o sol. Eu vi a lua. E eu vi 11 estrelas. E ambos, todos eles se curvavam diante de mim. Aí o pai dá um susto. De peraí, o que é isso? O que está acontecendo? Até o seu pai e a sua mãe? Isso é muita ousadia. Só que tem uma coisa, pai, mãe, irmãos. Não é projeto de José. É projeto de Deus na vida de José. E é interessante que quando Deus projeta, quando Deus quer, quando Deus sonha para você, quando Deus te revela, quando Deus diz, não adianta ninguém colocar o pé. Aleluia, glória a Deus. Porque quando alguém põe o pé, Deus diz: daqui a pouco você vai ver o que eu vou fazer. É, glória a Deus. Você verá o que eu vou fazer. Não adianta. Não adianta tentar tirar. Não adianta tentar de alguma forma matar José. Não adianta tentar tirar José de cena, porque quanto mais tentam tirar José de cena, mais José vai crescer. Aleluia, glória a Deus. Mais projetos vão acontecer.
E a Bíblia diz que mesmo depois de ser vendido, mesmo lá agora como um escravo, tudo que José fazia prosperava. Não adianta o inimigo querer te colocar dentro de uma caverna, dentro de um poço. Não adianta o inimigo querer te colocar no deserto, porque se colocar você no deserto, Deus diz: eu vou transformar o deserto manancial, vai se tornar um lugar verdejante. Os inimigos vão olhar e vão dizer: como é que pode acontecer? Ele diz: é porque é projeto meu, é porque é obra minha, é porque é ministério meu, é porque fui eu que projetei. A obra é minha, eu começo e eu concluo a minha obra, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amanda Gassurianda Lamácia, Glória a Deus. Oala da Suricanda Lamanais. Deus maravilhoso. Disseram: vamos tirar esse homem Jesus que está reunindo multidões, vamos matá-lo. Aí conseguiram a brecha em Judas. Aí pegaram o nosso mestre, crucificaram, açoitaram, humilharam, colocaram dentro de um sepulcro. Aí eles disseram: agora está tudo resolvido. Ao terceiro dia, Jesus se levanta de entre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Aí ele reúne os discípulos. Aí ele começa a ensinar um pouquinho mais. E ele diz: olha, eu dei autoridade a vocês. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Quando tentam parar a obra de Deus, parece que Deus dá aquela explosão. Ele diz: tentam parar a obra, eu vou dar uma explosão na terra. Aí eu fico imaginando no dia de Pentecoste, 120 reunidos, orando: Senhor, manda o Espírito Santo, Senhor, manda o Espírito Santo. Aí de repente o Espírito Santo desce. O poder de Deus desce sobre a igreja primitiva. 120 pessoas. De repente Pedro começa a pregar a palavra e há uma explosão, porque 3.000 almas se rendeu aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta tentar parar o projeto de Deus, porque quanto mais tentam parar, mais a obra de Deus vai crescer, porque é projeto, é sonho, é Deus que quer fazer a sua obra crescer. Alamanda Gassurianda Lamácia. Glória a Deus. Prenderam Pedro e João. Aleluia. Aí a igreja disse: nós sabemos como nós resolveremos isso. Nós não iremos fazer protesto na frente da prisão, não. Nós iremos nos reunir em casa. E reuniu aquele grupo em oração. E eles começaram a orar. Daqui a pouco, Aleluia, glória a Deus. não adianta tentar deter aqueles que Deus escolheu para executar a sua obra. Não adianta querer deter aqueles que Deus chamou, consagrou, escolheu para executar a sua vontade. E aí é interessante, a menina levanta, vai lá, quando abre a porta diz: olha, parece com Pedro. Aleluia. E ela volta. O anjo do Senhor vai até a prisão, desce até a prisão. Aleluia. E tira Pedro. E Pedro vem caminhando. Eu quero te dizer uma coisa: não adianta tentar impedir o trabalho de Deus na tua vida. Os projetos e os propósitos de Deus, não adianta. Aleluia. Paulo e Silas. Oh, Paulo abençoado. Oh, Silas abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Uma cidade toda se levantou contra eles. E parecia que eles tinham feito alguma coisa mal. Parecia que eles tinham cometido um assalto na cidade. Não. Só porque Paulo olhou para uma jovem que estava possessa de espírito adivinhador.
E ele disse: sai dela e não volta mais, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E por causa daquela libertação, a cidade em peso se levantou contra eles, e levaram e prenderam e colocaram na prisão. Mas diz que à meia-noite, Aleluia, glória a Deus. o céu resolveu visitar a terra. Aleluia, glória a Deus. Não adianta, porque Deus continua visitando a terra. Não adianta, porque Deus continua quebrando os grilhões, Aleluia. despedaçando os ferrolhos de ferro, tirando tudo aquilo que está como impedimento na tua frente. Deus está dizendo: o projeto que eu tenho na tua vida não adianta te colocar na prisão, porque a minha meia-noite vai chegar, e quando chegar, olha, vai haver um terremoto, e nesse terremoto os cárceres vão se abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é para todo mundo não, só vai sair Paulo e Silas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: os projetos de Deus na tua vida não podem ser impedidos. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo a promessa de Deus foi feita, o que importa é que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que me chama a atenção é que o plano de Deus na vida de José não foi compreendido no princípio, Aleluia. no início. Mas depois de José passar pela prisão, né? Aí o céu resolveu visitar a terra também. Aí agora Deus fez com que Faraó tivesse um sonho. Sei por que Deus hoje só quer falar de sonho, né? Glória a Deus. Aí Deus diz: olha, eu vou visitar a terra. José, ele foi preso por causa de um sonho, e eu vou libertar José também com um sonho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por causa do sonho, ele foi lançado ali naquele buraco. Aleluia, glória a Deus. Por causa do sonho, ele foi vendido como escravo. Aleluia. Por causa do projeto e rejeitar se deitar com a mulher de Potifar, ele foi parar na prisão. E agora Deus diz: eu vou tirar ele também através de um sonho. E ele faz com que Faraó tenha um sonho. Aleluia, glória a Deus. E ninguém conseguia entender o sonho de Faraó. Louvado seja Deus. Mas havia alguém que tinha sido livre ali também por causa de um sonho. Aleluia, glória a O Deus. copeiro. E quando Faraó, desesperado, procurava quem pudesse interpretar seu sonho, aí o copeiro lembrou e disse: eu conheço. Lá na prisão tem um homem. Quem é? É José. Aleluia, Jesus. Mas como? Quantas pessoas da realeza estavam ali? Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas importantes, sábios, estudados estavam ali? Aleluia. Mas Deus disse: não, eu quero aquele que está lá na prisão. Glória a Deus, aleluia. Quem escolhe sou eu. É verdade. Eu dou o sonho, eu escolho quem vai interpretar o sonho. Aleluia. É assim, é tudo do jeito dele, é da forma dele, é pela escolha dele. E aí chama o José. Aleluia. Quando José chega lá, José começa a ouvir o sonho de Faraó. E aí ele vai e traz a interpretação. Faraó fica espantado, olha, e no meio de todo aquele povo, no meio de todos aqueles sábios, ele diz: porventura
acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós não poderíamos encontrar no mundo inteiro um homem cheio do Espírito Santo como José. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele diz: esse homem tem que ser alguma coisa no meu reino. Glória ao nome de Eu Deus. sou rei, eu não vou entregar o meu cargo de rei, o meu reinado, mas ele vai ficar abaixo só de mim. Aleluia. Sabe, às vezes Deus faz isso com você também. Ele diz: olha, eu sou rei, eu sou Deus. Ninguém fica acima de mim, mas você vai ficar só abaixo de mim, só debaixo da minha graça, só debaixo da minha misericórdia, só debaixo das minhas asas, só debaixo do meu poder, só debaixo da minha unção, só debaixo da minha direção, só debaixo do meu maná, só debaixo de tudo aquilo que eu posso fazer na tua vida, diz o Senhor nesta noite. E aí José se torna governador. E aí o nome de José muda. Aleluia. Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. O mundo inteiro naquela época foi salvo por causa da sabedoria que o Espírito do Senhor deu para José. E Deus pode te levantar hoje como Zafenate Paneia, Aleluia, glória a Deus. alguém que contribui no reino do Salvador do mundo, Louvado seja Deus. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode contribuir para o reino de Deus. Você pode contribuir falando às pessoas, levando a mensagem de salvação, orando, fazendo a obra, executando aquilo que Deus colocar na tua mão. Executa, mas executa como se fosse a única coisa que você fosse fazer para Deus. Porque é assim que Deus quer que nós venhamos fazer com o que Ele põe nas nossas mãos. E agora, como governador, aí Deus diz: é hora de visitar a terra dos irmãos de José. Aleluia, glória a Deus. Seca, fome. Aí ele vai ter que ir para onde? Vai ter que ir lá para o palácio do rei. E quem que eles vão encontrar lá? José. Governando. José. Como é que eles irão fazer? Se inclinar. Aleluia. Sabe, um dia Deus falou isso para a igreja. Uma das 7 cartas, Ele disse: olha, eu farei com que venham e se prostrem diante de ti. Aqueles que dizem que são judeus, mas não são. É, Jesus, mesmo assim. Vai ter que prestar reverência, porque vai olhar e vai dizer: é Deus na vida dela. É Deus na vida dele. Aleluia. O que o Senhor fez por eles não tem explicação, é milagre. Aleluia. Não tem explicação. É a mensagem que nós falamos no domingo. As nações diziam: grande coisa fez o Senhor por estes. E eles diziam: nós contávamos e dizíamos: estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia, glória a Deus. É isto que nós iremos fazer. Nós iremos glorificar a Deus através da nossa vida. Aleluia. Vamos executar os projetos de Deus que Deus Ele propõe para cada um de nós. E é interessante que se Deus fosse perguntar para José: José, você quer ser governador? Eu tenho certeza que ele ia dizer que não. Então Deus foi traçando o caminho até José chegar aonde chegou. Aleluia, glória a Na Deus. minha vida e na sua vida não é diferente. Deus tem plano na sua vida. Deus tem projeto. E aquilo que Deus projetou para você, meu amado e minha amada, não adianta o inimigo se levantar. Não adianta alguém invejar
Não adianta alguém dizer, olha, não serve. Deus vai dizer, mas quem foi que criou? Né? Quem foi que criou a massa, a matéria? Eu fui eu, sem trabalhar na massa. Não há ninguém descartável para Deus. Ele pode mudar a vida do mais vil pecador. A sociedade toda pode olhar e dizer, não tem valor nenhum. Deus diz, espera aí, eu vou mostrar para vocês para confundir. Ele pega aquele que não é. Ele dá um banho do sangue carmesim, ele lava, ele modela. Aí daqui a pouco, glória a Deus. aquele que era um bebarrão começa a dizer, Jesus Cristo liberta. Aleluia. Ah, mas como assim Jesus liberta? Você conhece Jesus? Eu conheço. Por quê? Eu era um bebarrão. Eu andava com um litro de lado, mal conseguia me soltar, mas Jesus transformou a minha vida. É assim que acontece. Jesus faz. Ele faz maravilha. Então, meus amados irmãos, você que está em sua casa, testemunho vivo, né? Você que está na sua casa, que às vezes pode até pensar, Deus não tem projeto para mim. Eu erro tanto, eu estou frio, estou fraco, não sei, tem tantas coisas na mente, não é? Mas Deus pode mudar a tua história. Ele tem projeto para você. Ele tem obra para fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vou encerrar esta palavra, ouvir o louvor da nossa irmã. Nós fizemos essa semana uma visita. Desde que eu comecei a pregar, que essa visita está na minha mente. Aleluia, Jesus. Glória. E é interessante, porque às vezes nós nos acostumamos a vir para o culto. Nos acostumamos. E o culto ele passa a ser como se fosse algo normal, né, para nós. A gente vem, canta os hinos da harpa, faz a oração. E Deus fala aqui, renova ali, um dá um grito de glória aqui, outro fala em língua, outro louva. Aquele mover, mas parece normal, né? Sempre acontece, sempre alguma coisa que parece normal. E nós estávamos conversando ali com o casal e eles começaram a contar um testemunho do que Deus fez na vida deles. É um culto em que para nós parecia que aquele culto era normal. A jovem chegou ali, jovem casada, depressiva, tinha perdido o pai, aliás era o avô e o tio, não é? Estava totalmente desanimada, tomando remédio para depressão, na verdade destruída. E ela foi para aquele culto, e naquele culto foi louvado o hino. Você lembra o hino? É adorar quando Deus não responde. Não sei cantar não, tá? Só para lembrarmos do hino. E Deus falou poderosamente naquele dia com ela. E quando ela saiu naquele dia, ela saiu curada de um culto. Aleluia. Nós não sabíamos disso, estamos sabendo nesta visita. E Deus, Ele cura, Ele visita. Só que às vezes nós queremos aquela visita, todo mundo gritando, dando glória e aleluia, e aquele sacode. Às vezes Deus trabalha no meio, no silêncio dentro da igreja, e Deus está curando depressão, Aleluia, glória a Deus. que é chamado como o mal desse século, né? Deus está curando, já são 3 pessoas que testemunham a cura de depressão. O nosso Deus é muito maravilhoso. Deus, aleluia. Por isso que eu digo aos irmãos, aquilo que Deus